Saudade de ti, Lu. Senhora deputada, senhores deputados, havendo quórum regimental, damos início à reunião ordinária da Comissão de Finanças de Tributação. E os senhores deputados receberem em seus respectivos gabinetes cópia da ata da 19ª reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Os senhores deputados com cópia permaneçam como se encontra aprovado. Recebemos ofício do eminente deputado Sargento Lima, informando que no dia de hoje o deputado Felipe Estevão o substituirá. Já está presente o deputado Felipe Estevão? Daqui a pouco estará presente. Senhores deputados, antes de iniciarmos a pauta, comunico a Vossas Excelências que finalmente nós recebemos da Casa Civil o relatório das emendas parlamentares impositivas que dependem de convênio, em especial com entidades, e que estão pendentes. Nós temos 220, 230 emendas dos senhores parlamentares. Já solicitei à assessoria da Coordenação do Orçamento Estadual que passe cópia para cada um dos deputados, para que possam tomar conhecimento. Então, isso diz respeito, são todas de 2020. Ao que me parece, todas de 2020. Há possibilidade de individualizar o relatório por deputado? Que aí facilita. Então, cada deputado receberá um relatório seu, das suas emendas. Vou aqui, tipo deputada Ada de Luca, que é a primeira, está por ordem alfabética aqui. A deputada tem 2, 4, 6, 8, 10, 12 emendas pendentes. É muito grande. Então, eu vou pedir à assessoria, já solicitei à assessoria, que o faça de forma individualizada. E também, se os senhores deputados precisar, entre em contato com a Coordenadoria do Orçamento Estadual, que eles estão habilitados. E qualquer coisa, converse conosco também para que possamos interferir junto à Casa Civil e à Secretaria da Fazenda. De acordo, senhores deputados? Bem, segundo assunto que eu quero tratar foi em relação àquela reunião em que participou o secretário Paulo Eli e a secretária adjunta, a Michele, a respeito da emenda de 20 milhões de reais destinada aos consórcios intermunicipais de saúde. Ficou acordado que na sexta-feira passada haveria uma reunião dos consórcios intermunicipais de saúde, um grupo de pessoas com a Secretaria da Fazenda, e solicitei à eminente deputada Luciane Caminati que presidisse a reunião, o que foi feito. Então, eu solicito à deputada Luciane Caminati que faça um resumo da reunião e sobre o documento que está aqui à mesa para que possa ser deliberado pela Comissão de Finanças no dia de hoje. Então, deputada Luciane Caminati, Vossa Excelência, com a palavra. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os meus colegas deputados e a todos que nos acompanham pela TVA, pela Agência L. Bem, nós realizamos a reunião, eu vou fazer a leitura, o ofício é muito objetivo. Contamos com a participação da direção dos consórcios municipais de saúde e também a presença da Coordenadoria do Orçamento na figura do Nelson. Nós concluímos, então, foi uma reunião bem produtiva, presidente, e, na ocasião, ficou um impasse que é com relação à utilização daquilo que foi aprovado na emenda, que é média e alta complexidade, com um ajuste, porque na emenda estava, da lei orçamentária, constava 8 consórcios, e são 13,
então essa correção. No entanto, os consórcios avaliaram posteriormente, no final de semana, de que esse recurso deveria permanecer para média e alta complexidade, o que significaria viabilizar os convênios neste período agora e fazer o pagamento em dezembro. A proposta inicial do secretário da Fazenda era para que todo o recurso fosse utilizado para o Covid, e se fosse para o Covid, poderia ser pago durante todo este período. No entanto, os consórcios querem manter média e alta complexidade, tendo em vista que o Covid já tem aquisições de medicamentos e esse recurso não seria necessário para essa aplicação. Desta forma, então, os consórcios fizeram uma proposta, todos os deputados vão receber, e o objetivo, presidente, é de que a nossa comissão possa convalidar esse documento, todos os deputados assinarem, e a gente mandar, então, para a Secretaria da Fazenda, e o secretário da Fazenda é que deve, com o governador, enviar um projeto de lei, fazendo essa correção na lei orçamentária, e também obedecendo a planilha que foi acordada entre os consórcios, ou seja, os consórcios trabalharam com a ideia da produtividade de 2019, produtividade SUS 2019. Então, na verdade, o que cabe a nós aqui nesse momento, em primeiro lugar, presidente, é enaltecer o papel do Parlamento catarinense mais uma vez. É a primeira vez que nós temos, deputado Zé Milton, o pagamento de emendas para consórcios municipais de saúde. É um grande avanço, né? São 20 milhões que vêm em boa hora. Esses consórcios fazem um atendimento de média e alta complexidade em praticamente todo o Estado. E nós, desta forma, então, nós estamos cumprindo com o que está no PPA e também na lei orçamentária, e atendendo adequadamente cada consórcio. Então, Vossas Excelências vão receber, aqui tem uma projeção de cada município e também do consórcio de cada região. Então, tem essa tabela bem detalhada, e após a leitura do ofício, presidente, eu gostaria, então, que os colegas se posicionassem, né? Espero que todos sejam a favor, e que a gente possa, então, ter a assinatura de todos os colegas para encaminhar esse documento que referenda essa construção. Senhor secretário, cumprimentando-o cordialmente, conforme a reunião acontecida no dia 3 de agosto de 2020, no plenário da Assembleia Legislativa, sobre a execução orçamentária, empenho e pagamento da emenda parlamentar constante das leis números 17.874, de 26 de dezembro de 2019, PPA, e 17.875, de 26 de dezembro de 2019, LOA, referente ao apoio financeiro aos consórcios intermunicipais de saúde, ampliando o acesso aos serviços de média e alta complexidade na rede de atenção à saúde. Outro sim, gostaríamos de comunicar a Vossa Excelência que foi definido pelos consórcios intermunicipais de saúde que o critério utilizado para a distribuição dos recursos foi a produção realizada no ano de 2019. Fonte, sistema próprio do consórcio, percentualmente do valor do SUS de cada consórcio, e que a distribuição será de acordo com a utilização de cada município, visando favorecer os pequenos municípios que são os que mais utilizam os consórcios de saúde no atendimento da média e alta complexidade. Ainda informar a Vossa Excelência que ficou definido que o objeto do convênio entre a Secretaria de Estado da Saúde e os consórcios, referente à emenda de número 815, constante da Lei 17.875, de 26 de dezembro de 2019, a LOA, será a aplicação em procedimentos da média e alta complexidade, no limite da tabela praticada pelo consórcio no momento da execução do objeto, conforme documentação em anexo. Neste contexto, vimos solicitar a Vossa Excelência que seja realizada a alteração na Lei 17.875,
de 26 de dezembro de 2019, LOA, especificamente no número da subação 101, 51, 58 da emenda 815, sua modalidade de aplicação, como também sua meta física para que possa estar em consonância com a Lei 17.874, de 26 de dezembro de 2019, o PPA. E assina deputado Marcos Vieira, presidente da Comissão de Finanças e Tributação, deputada Luciane Carminati, vice-presidente da comissão, e os demais deputados, membros da comissão. É isso, presidente. Eu quero agradecer, foi um trabalho muito importante, onde nós tivemos, então, o secretário da Fazenda, secretária adjunta, os consórcios intermunicipais representados por 3 consórcios e também a assessoria jurídica dos consórcios intermunicipais, e a presença aqui da Casa em nome da Coordenadoria do Orçamento, qual quero enaltecer aqui, tenho falado sempre que nós contamos com brilhantes servidores aqui da Casa e que fizeram um importante trabalho. Agradeço a participação da deputada Luciane Carminati. E antes de abrir a discussão do documento aos senhores deputados, quero também fazer uma referência a participação da comissão como um todo. Também é mais um fato histórico para o Parlamento catarinense na conquista da liberação de recursos para os consórcios intermunicipais de saúde. Ressalto, mais uma vez, que a primeira emenda que constou no Orçamento do Estado, faz há cerca de 5 anos, foi proposta pelo então deputado Fernando Coruja, que trouxe o grupo de consórcios intermunicipais. Foi feita uma reunião e nós entendemos, na época, que era realmente necessário apresentar a emenda no Orçamento do Estado, e foi de 5 milhões de reais na época, que infelizmente não foi pago. Depois, nos anos seguintes, nós continuamos a fazer, até que o ano passado, essa emenda ela se tornou uma emenda dos 40 deputados da Assembleia Legislativa. Nós levamos ao conhecimento do presidente Júlio Garcia, e ele concordou, e os líderes todos concordaram. Então, é realmente uma conquista muito importante para o Parlamento de Santa Catarina, porque todos sabem que, constitucionalmente, a baixa complexidade é paga pelos municípios, a média e alta é paga pelo Estado e pela União. Infelizmente, na maioria das vezes, nem o Estado e nem a União cumprem com as suas obrigações. Mas o cidadão, quando está insatisfeito, o primeiro nariz que ele encontra para apontar o dedo é o do prefeito, é do vice-prefeito, é do vereador. E aí o prefeito se vê na obrigação de autorizar a realização de exames de média e alta complexidade e paga do próprio caixa da prefeitura. E esse recurso, na verdade, ele vai servir para ressarcimento das prefeituras. Para os senhores terem uma ideia, Santiago do Sul, o pequeníssimo município de Santiago do Sul, que fica ao lado de Quilombo, é o município que mais investe em saúde per capita, em Santa Catarina. Ele gasta, em média, de 178, quase 180 reais per capita em saúde, de média e alta complexidade. Então, é um dado extremamente importante. E quanto maior o município, menos o município gasta, até porque existem outras formas de ser atendida a população dos grandes municípios. Então, realmente é muito importante. E houve o acordo, a deputada Luciane Carminati fez o acordo com o secretário Paulo Eli, também de acordo dos consórcios, no sentido de remeter esse documento, e de lá para cá, do governo, veio um projeto de lei alterando a LOA deste ano, bem como também o PPA, para que se possa fazer o pagamento ainda no exercício financeiro de 2020. Então, é muito importante. E aí, para o ano que vem, nós temos que conversar outra vez. Então, abre a discussão da matéria exposta pela deputada Luciane Carminati. Deputado Milton Alves, depois deputado Márcio Machado. Senhor presidente, colegas deputados, deputada Luciane, parabéns pelo trabalho. Acho que o desfecho o que buscam os pequenos municípios, E o consórcio intermunicipal ele serve para ajudar os pequenos que se juntam para poder viabilizar os serviços de alta complexidade que nenhum tem em seus municípios. Os municípios maiores normalmente são sedes de média e alta complexidade, tem toda uma outra estrutura.
mas esse é um dinheiro que vai para os pequenos, que é a maioria dos municípios de Santa Catarina. Então, eu acho que é uma bela demonstração de sensibilidade que nós, deputados, né, temos para com a condução da saúde nos pequenos municípios de Santa Catarina. Por isso a importância do parlamento, por isso que é importante o parlamento ser ouvido, porque aqui a gente traz, deputada Luciana, deputado Marcos, né, é o sentimento das bases, que é onde vivem as pessoas. Então, que bom que a gente possa comemorar esse acordo. Estou de pleno acordo com o documento feito, com o encaminhamento feito, e muito feliz que esse dinheiro chegue nos pequenos municípios, porque talvez muita gente que está lá esperando um ano para fazer uma ressonância magnética, para fazer uma tomografia, e que de repente pode ter sua saúde complicada por falta desse exame, com esse recurso poderá fazer com certeza. Parabéns a todos, parabéns, deputado Marcos Vieira, a sua iniciativa, a iniciativa de todos os colegas, lembrando lá, né, do deputado Coruja, que era médico, né, e foi prefeito e tinha sensibilidade, porque foi lá o nascedouro dos consórcios municipais. Né? Ligar por hoje, deputado Fernando Quando os consórcios realmente começaram a se organizar. Aliás, demorou, mas chegou. A Rosane, uma conquista que nós não devemos mais perder nos orçamentos do Estado de Santa Catarina ano a ano. Parabéns. Deputado Milton Alves, aqui conversando com a assessoria, pediu uma ligação para que nós possamos falar, se possível, dentro de instantes, com o ex-deputado Fernando Coruja e dar a notícia a ele, porque ele foi realmente, né, o primeiro a pensar nos consórcios intermunicipais aqui na Assembleia. Então, se conseguir fazer a ligação, nós vamos colocar o deputado Coruja ao vivo aqui para os deputados. Mas, deputado Márcio Machado, com a palavra, Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Ressaltar que o deputado Fernando Coruja foi prefeito aqui de Lages, ele é meu conterrâneo, tem uma inteligência ímpar, né, que agregou muito valor ao Parlamento de Santa Catarina. Cumprimentar a Vossa Excelência, deputado Marcos Vieira, cumprimentar a deputada Luciane, que nos representou nesta reunião histórica. Realmente é um recurso muito bem-vindo e foi de suma importância não vincular o Covid, uma vez que há vários recursos provenientes ao combate ao Covid. Por exemplo, eu fiz uma visita a Bom Retiro, presidente, e a prefeitura recebeu R$1,5 milhão, gastou R$500 mil e não sabe onde gastar o dinheiro. Olha o que está acontecendo. Eu perguntei, por que você não compra uma ambulância? Eu não posso. Então, por isso eu fiz uma moção solicitando à bancada de Santa Catarina para que eles possam comprar ambulâncias, para que leve aquela pessoa infectada especialmente para os atendimentos. E agora, esse recurso ele é muito bem-vindo. Eu só gostaria de saber, por exemplo, média e alta complexidade são cirurgias que vão poder ser pagas e consultas especializadas e exames de imagem, presidente? É só para que eu possa... Uma tomografia computadorizada é um exame de alta complexidade. Então, na verdade, os pequenos e médios municípios estão marcando com essa despesa, que é uma obrigação do Estado e da União. E esse dinheiro vai servir exatamente para fazer o ressarcimento. O Estado hoje deve, para os consórcios intermunicipais, cerca de R$28 milhões. Os 20 milhões ainda não vão cobrir todo o ressarcimento, vai uma parte. Mas, mesmo assim, eles estão satisfeitos, estão agradecidos, né? E estão levando a mensagem para todos os habitantes de que a Assembleia Legislativa está fazendo a parte dela no sentido de atender aos consórcios intermunicipais. Eu só uma parte aqui. Se eu puder complementar aí a pergunta do deputado Márcio. Coruja. Márcio, tudo que é... Tudo bem, só um pouquinho. Exames... Estava escutando, Coruja? Seletivas de média e alta complexidade, pode ser usado esse dinheiro, inclusive nas consultas, porque, por exemplo, não tem cardiologista nos municípios pequenos, ele tem que contratar fora, né? Ele pode contratar com esse dinheiro um mutirão de consultas especializadas para zerar a fila da cardiologia do município dele. Então, é muito bacana isso.
né? Realmente é bem aberto isso. Senhores deputados, senhores deputados, pedi que fizesse uma ligação para o nosso sempre deputado Fernando Coruja. E ele está na linha comigo aqui, senhores deputados. Deputado Fernando Coruja, Vossa Excelência está em Lages? Estou em Lages. Está em Lages? Estou. Tá. Em algumas oportunidades, nós temos lembrado de que foi Vossa Excelência que deu o passo inicial para a inclusão no orçamento do Estado de emenda a ser destinada para os consórcios intermunicipais de saúde. Lembra? Lembro. Tá. Vamos lá. Eu estou aqui ao vivo, botei o celular ao vivo, estou no microfone aqui do plenário e os demais deputados da comissão estão escutando. Lembro-me bem que quando Vossa Excelência trouxe a direção dos consórcios intermunicipais e Vossa Excelência apresentou a primeira emenda destinada aos consórcios intermunicipais no valor de R$5 milhões, foi isso? Foi. Eu pedi para eles a relatória, eu solicitei, eles me pediram apoio, eu encaminhei a Vossa Excelência para que, dentro do possível, pudesse ser incluído uma emenda para os consórcios. Isso faz aproximadamente 5 anos, né? De lá para cá, deputado Coruja, todos os anos nós estamos incluindo no orçamento do Estado emenda destinada aos consórcios intermunicipais, mas com valores diferentes, né? Foi 5 milhões, depois foi 15 milhões, e o ano passado nós fizemos uma emenda de 20 milhões, e essa emenda tornou-se uma emenda dos 40 deputados da Assembleia Legislativa e foi aprovada. Isso foi sancionada pelo governo. E em razão de ter se tornado uma emenda do Parlamento de Santa Catarina, nós começamos as negociações com o secretário de Estado da Fazenda, com o secretário de Estado da Casa Civil, e na última sexta-feira fechamos um acordo. Então, partiu de Vossa Excelência a primeira emenda, mas esta emenda de R$20 milhões, que consta no orçamento de 2020, será paga aos consórcios intermunicipais de saúde pela primeira vez na história de Santa Catarina. Então, nós estamos fazendo a ligação para cumprimentar pela iniciativa, há 5 anos atrás, de fazer a emenda e pedir a inclusão dessa emenda no orçamento do Estado, que foi feito, e de lá para cá foi também repetida, com valores diferentes, e nós queremos crer que daqui para frente haverá sempre a emenda do Parlamento catarinense para pagamento dos consórcios intermunicipais e, por consequência, o pagamento por parte do Poder Executivo. Então, eu queria, deputado Coruja, levar ao conhecimento de Vossa Excelência que a Assembleia abraçou a causa e agora fechamos um acordo com a Secretaria da Fazenda e com os consórcios intermunicipais de saúde. Tivemos algumas reuniões e, por último, a deputada Luciane Carminati foi designada para fazer a reunião final técnica na sexta-feira passada. Estamos aqui agora deliberando sobre o documento para ser encaminhado à Secretaria de Estado da Fazenda. Então, deputado Coruja, é essa notícia que nós queríamos dar a Vossa Excelência. Opa, obrigado pela lembrança, Marquinhos. E realmente os consórcios, há uma lei federal disciplinando os consórcios, e eles têm suprido muito a questão das dificuldades que tem o SUS. Eles estão no sistema, mas às vezes os municípios prestarem diretamente serviço, então os consórcios têm suprido muito bem isso e quando eles são bem organizados, eles têm dado um grande apoio, um grande resultado na área de saúde. E, evidentemente, se eles tiverem recursos para poderem realizar exames, para poderem pagar profissionais, isso vai ajudar muito a saúde do Estado de Santa Catarina. Acho que eu quero agradecer também pela lembrança, Marquinhos, e agradecer os outros deputados, bem como cumprimentar todo mundo. Ok, então. Os deputados da Comissão de Finanças estão lhe mandando um abraço. Tenha um bom dia. O Márcio Machado também fez a referência, né? Está lá todo sorriso. Disse assim, ele é da minha região, da minha cidade. Deputado Márcio Machado. Mas todos estão lhe mandando um abraço. Deputado Fernando Coruja, muito obrigado e um bom dia. Muito obrigado. Bom dia. Senhores deputados, há mais algum deputado que queira discutir a matéria? Não havendo mais quem queira discutir, a deputada Luciane Carminati já fez a leitura do documento. Se os senhores deputados concordarem, nós fazemos a redação final do documento e encaminhamos ao secretário Paulo Eli. Aprovado. Senhor deputado, vamos então à pauta. Vamos começar pelo deputado Milton Ovos. Vossa Excelência, com a palavra, deputado Milton.
Senhor presidente, senhores deputados, nós temos aqui parecer ao projeto de lei 262.0 de 2020, que altera a lei 17.875 de 2019, que estima a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício financeiro de 2020 e adota outras providências. Essa matéria é de autoria do deputado Marcos Vieira e do deputado Mauro de Nadal, e trata-se de proposição de origem parlamentar que prevê alterar a Lei 17.875, que estima a receita e despesa do Estado para o exercício financeiro de 2020 e adota outras providências. A matéria pretende estabelecer condições para que o ente municipal utilize o saldo remanescente da aplicação dos recursos de emendas impositivas e convênios de origem parlamentar para fins diversos do objeto originário, vedada a sua destinação para despesa com pessoal, encargos sociais e encargos referentes ao serviço da dívida. Da justificação, destaca-se a intenção dos autores de que se faça jus à aplicação total dos recursos ao município, no qual o recurso está constitucionalmente reservado. Essa lei é muito importante, parabenizar a iniciativa, deputado Marcos, deputado Mauro de Nadal, porque todos nós aprovamos, né, as emendas e o Estado começa a pagar dentro desse critério diferenciado, né, sem necessidade de prestação de contas e tudo mais, mas muitas vezes está lá, por exemplo, uma obra de infraestrutura, né, deputado Marcos, tem lá previsto R$500 mil, e ele especificou tais obras, mas sobrou dinheiro. Ora, o município não vai devolver, então ele pode usar em qualquer outra obra de infraestrutura e complementar essa emenda que todos os parlamentares fizerem. E assim na saúde, na educação, menos para uso de pagamento de dívida e de pagamento pessoal. Então, é uma lei inteligente que vai proteger os municípios, né, em qualquer prestação de contas junto ao Tribunal de Contas ou junto aos órgãos de fiscalização, mesmo que o Estado não irá cobrar, para deixar o município resguardado das sobras eventuais de alguma destinação específica que ele possa utilizar em atividades afins. Então, era esse o relatório, senhor presidente, e o nosso voto é pela aprovação da matéria. Senhores deputados, senhores deputados, quero completar a fala do eminente deputado Milton Alves. Realmente, quando se realiza um convênio, seja por emenda parlamentar impositiva ou por outra, em razão de outra situação, o convênio, quando é realizado, é fixado um valor. E o valor constante no convênio é um valor estimado do plano de trabalho. Feito o convênio, fixado o valor estimado, o prefeito, a prefeitura abre a licitação, normalmente o preço reduz. A obra é feita, tem um saldo financeiro. E aí o prefeito hoje, em razão da legislação, se obriga a fazer a devolução desse dinheiro ao governo do Estado. Eu e o deputado Mauro de Nadal, conversando com o secretário Paulo Eli, ele achou justo de que essa diferença fique no município, mas para aplicação em outras obras de infraestrutura, né? Então, isso é muito importante. Claro, vedado o pagamento de salários, encargos sociais, enfim, outras situações. Então, para a infraestrutura. Então, acho que é um projeto realmente muito importante, né? E que realmente vem dar benefício, dar continuidade de benefício aos municípios. Então, esse realmente é um projeto importante, ele tramita aqui na Comissão de Finanças, o secretário Paulo Eli tem o de acordo, e se nós votarmos hoje aqui, nós vamos pedir para o deputado Júlio Garcia botar na pauta e ir para a sanção, até porque vários convênios que estão terminando, que os deputados, por uma razão ou outra, conseguiram a liberação, estão terminando a obra, tem saldo financeiro, e se nós não aprovarmos, vamos ter que devolver esse recurso. Então, esse é o comentário que eu queria fazer. Mas abre discussão, deputado Luciano Encaminado com a palavra, depois do deputado Márcio Machado. Então, presidente, eu quero enaltecer esse projeto de lei, porque eu tive uma situação exatamente assim, numa obra de pavimentação, num distrito do interior de um município do oeste catarinense. Veja que na licitação sobrou mais ou menos o valor de R$70 mil. Com esse valor,
a Prefeitura poderia, inclusive, aumentar a pavimentação, fazer um trecho maior, mas teve que devolver, porque o objeto era exatamente aquele. E, no entanto, o recurso está à disposição. Foi positivo que, na verdade, o valor ficou menor e não tem como a gente prever exatamente o valor, né? Então, eu acho que esse projeto de lei ele só vem a beneficiar as prefeituras, né? Ninguém perde nada com isso, porque o processo é transparente, é dentro da licitação, e acho extremamente adequado. Eu quero enaltecer e parabenizá-lo pela iniciativa. Deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Quero também aqui, não posso me furtar de enaltecer também a iniciativa. Eu estou tendo algumas dificuldades e eu tive quero aqui colocar no grupo, uma derrota, podemos dizer assim, porque eu destinei R$200 mil para o CISAMA, que é a Mures, e para castrações de animais para a região toda. E não existe nenhum programa no Estado relacionado a castrações. E agora eu tive de mudar o objeto e colocar os 200 mil tudo para Lages. Eu não posso distribuir para os 18 municípios. Então, tentar de tudo que é jeito, eu peguei o parecer jurídico, encaminhei para a minha consultoria para a gente alterar a lei. Nós vamos alterar, não é possível incluir em algum lugar, porque entende que é bem-estar animal. E não é saúde pública também nas zoonoses. Em relação a isso, presidente, eu tenho na minha equipe de trabalho engenheiros, e nós fizemos os projetos, e eu me deparei com o chamado BDI, que é um benefício, está aqui, quer ver, ó? Benefícios e despesas indiretas, que vai de 20% a 25%. A tabela já é alta. Eu coloquei o orçamento aqui da região, foi para o governo num convênio, ele mandou alterar, porque não é a tabela que eles estão usando, então as obras, em vez de ser 10, estão indo para 12, para 15, só de BDI de 20% a 25%. E eu acredito que é um tema importante que nós temos que trabalhar. Por que tem que ter o BDI? Despesas, benefícios e despesa indireta. Por isso que baixa a licitação. Aí que entra essa questão importante de poder também reaplicar esse recurso para o objeto. Então, não poderia me furtar de cumprimentá-los pelo importante projeto. Parabéns. Senhor deputados, mais algum deputado? Deputado? Eu, Bruno Souza. Deputado Bruno, por gentileza. Presidente, não entenda isso nunca, por favor, com meus posicionamentos como pessoais aqui, mas como eu votarei contrário, eu preciso manifestar meus motivos. E não vou pedir vista, até porque a intenção dos senhores é levar isso ao plenário hoje, mas eu não posso deixar de manifestar aqui o motivo porque eu votarei contrário. Quanto ao mérito, eu nem vou entrar nesse tema, porque realmente tem bons argumentos, enfim, e seria uma discussão longa. Entretanto, eu não posso votar nesse projeto porque, na minha opinião, é a minha opinião, e, bom, não só a minha, do STF também, existe um flagrante vício de inconstitucionalidade aí, né? O nosso artigo 50 da nossa Constituição, ela é clara, só é uma prerrogativa, o artigo 50, para quem tiver em mãos, ele é claro, né? É uma prerrogativa exclusiva do governador, as leis do plano plurianual, a diretriz orçamentária e o orçamento anual. Essa lei que nós estamos alterando agora, a 17.875, é justamente o orçamento anual. Existe, inclusive, um agravo regimental julgado no dia 5/8/2014, que vai justamente nesse sentido e confirma que a jurisprudência da Suprema Corte ela é pacífica, no sentido de constituir ingerência na esfera do Poder Executivo qualquer edição de normas que são afetas à matéria orçamentária por iniciativa do Legislativo. Nós podemos emendar, só que para emendar é necessário que haja uma iniciativa de um projeto de lei do Executivo. Aqui já há uma lei consolidada e aprovada. No caso, esse projeto não teria problema nenhum se fosse quando o Executivo encaminhasse a LOA de 2021, por exemplo, a LOA do próximo ano, quando tramitasse aqui. E antes que alguém diga que a Constituição de Justiça já julgou e disse que é constitucional, eu lembro aos senhores que 80%
das leis aprovadas em assembleias legislativas no Brasil, quando questionadas na Justiça, são declaradas inconstitucionais. Essas leis todas passaram também pela Comissão de Constituição e Justiça. Então, eu não posso votar no projeto, porque, primeiro, altera o nosso orçamento anual, altera a lei, e isso não, primeiro, que é competência dessa Constituição guardar os temas afetos ao orçamento, e nós não temos essa competência. Por isso, meu voto será contrário, mas, como eu falei, não vou pedir vistas na matéria. Deputado Bruno, vou me permitir discordar de Vossa Excelência. E a fala de Vossa Excelência me faz lembrar outra vez do deputado Fernando Coruja, que por dezenas de vezes ocupou a tribuna desta casa, afirmando que cabe também ao Poder Legislativo aumentar despesas, como diminuir despesas. O artigo 39 da nossa Constituição é muito claro. É competência da Assembleia Legislativa tratar concorrentemente com o Poder Executivo sobre esses temas. Diz o caput do artigo 39. A seção 2ª diz, das atribuições da Assembleia Legislativa. Artigo 39. Cabe à Assembleia Legislativa, com a sanção do governador, dispor sobre todas as matérias de competência do Estado, especialmente sobre, inciso 1º, sistema tributário, arrecadação e distribuição de renda. 2º, plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual e operações de crédito e dívida pública. Então, no meu entendimento, no nosso entendimento, isso foi, ao longo desses últimos 3 mandatos, exaustivamente tratado no âmbito interno desta casa, e o deputado Coruja, com muita competência, sempre usou a tribuna nesse sentido, né? Então, no meu entendimento, o que não pode é nós elaborarmos nós mesmos o projeto de lei orçamentária, aprovar aqui e mandar para o Executivo. Isso não. A competência dele de remeter para esta casa é do Poder Executivo, mas cabe à Assembleia emendar, modificar ou rejeitar. Então, não tenho dúvida de que o artigo 39 é muito claro nessa situação. Presidente, já que o presidente leu um artigo, eu também quero ler um artigo da nossa Constituição Estadual, então. Com certeza, Vossa Excelência tem a palavra. O mesmo direito, então. O artigo 50 da nossa Constituição Estadual, ele é muito claro também. São de iniciativas privativas do governador do Estado as leis que disponham sobre, parágrafo 3º, inciso 3º, o plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamento anual. Vou repetir o parágrafo. São de iniciativas privativas do governador do Estado as leis que disponham sobre plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamento anual. Mas, claro que isso é impossível. E, novamente, cada deputado, logicamente, legitimamente, pode ter a opinião que quiser, mas, no apagar das luzes, a opinião que vale é do STF. E o STF, nesse caso, concorda comigo. Mas, como eu falei, para mim o debate está encerrado, eu voto contrário e é isso. Deputado Bruno, já vou passar a palavra ao deputado Milton, mas, deputado Bruno, eu agradeço porque Vossa Excelência está concordando com a minha fala. Eu disse na minha fala que é competência do Poder Executivo remeter a esta casa as leis do plano plurianual, diretrizes orçamentárias, né, e a LDO. Então, é competência deles. Agora, concorrentemente, a Assembleia pode deliberar, ou seja, modificar, emendar, rejeitar. Então, não tenho dúvida de que agradeço a fala de Vossa Excelência que concordou com a minha fala. Deputado Milton Alves. Exato, presidente. Nós, Assembleia, podemos deliberar, não podemos propor. A iniciativa não pode ser nossa. Nós podemos emendar. Aí sim eu concordo com o presidente. Mas nós não temos competência de ter a iniciativa de um PLC novo nessas matérias. Podemos deliberar, mas não há nenhum projeto em tramitação em relação a isso. A iniciativa aqui foi exclusiva do senhor. Mas é interessante esse tipo de debate, acho que nós todos... Deputado Bruno, vou reavivar a memória de Vossa Excelência, O ano passado, em 2018, nós aprovamos a LDO para a elaboração do orçamento que vigiu em 2019. Lá nós botamos o limite dos incentivos fiscais de Santa Catarina. Deu problemão todo. O ano passado, e esta casa deliberou, por iniciativa da Comissão de Finanças, e Vossa Excelência fazia parte, para revogar o artigo 45, o inciso 5º e 6º da LDO. Vossa Excelência votou.
o plenário aprovou, o governador sancionou. Então, no meu entendimento, cabe tanto no PPA, como na LDO, como na LOA. Mas, deputado Milton, acho com a palavra. Senhor presidente, só para esclarecer, né, o deputado Bruno tem razão lá quando lê o caput do artigo, e Vossa Excelência também. Porque nesse caso específico, nós não estamos alterando a LOA, nós não estamos alterando o orçamento, nós não estamos mexendo em absolutamente nada, porque esse orçamento da emenda impositiva está lá, está aprovado, nós não estamos alterando o valor, nós só estamos disciplinando uma questão que ficou omissa nos novos requisitos que foram colocados na lei, onde faz a destinação da emenda parlamentar para o município de forma simplificada, apenas com um depósito na conta, não precisando mais da prestação de contas ao Estado ou do plano de trabalho. Então, essa lei que nós estamos aprovando hoje, ela só dá segurança jurídica para o administrador municipal de que aquele dinheiro que, se eventualmente sobrar naquela rúbrica que ele apresentou, mesmo sem apresentação de plano de trabalho e necessidade de prestação de contas, ele possa usar em qualquer outra coisa, a fim que não seja isso. E, além do mais, essa proposição legislativa, ela está em concordância com o Executivo. Quer dizer, o Executivo diz, Legislativo, pode propor a lei e mandar para cá que eu vou sancionar, não precisa sair daqui. Então, nós não estamos fazendo absolutamente nada contra a Constituição, né? No meu entender, por isso que eu acredito que é totalmente constitucional, totalmente legal, e nós não estamos fazendo nenhum tipo de comprometimento de valores diferentes do que aquele aprovado na LDO, porque as emendas impositivas, elas estão vinculadas ao percentual da receita que está lá no orçamento. Nós não estamos alterando, a princípio, absolutamente nada, criando qualquer outro tipo de despesa ou qualquer coisa para o Executivo. Por isso, né, eu acho que ela só vem dar segurança jurídica para o ordenador de despesa municipal, por isso que é uma lei importante. Senhores deputados, não havendo mais quem queira discutir em votação, o parecer e voto do deputado Milton Ovos, que é pela aprovação do projeto de lei 0262.0/2020. Senhores deputados, com qual permaneçam como se encontram. Aprovado com voto contrário, deputado Bruno Souza. Deputado Bruno, Vossa Excelência com a palavra. Deputado Bruno. Sim, estou. Vossa Excelência tem projeto de lei, né? Tem a devolução do voto de vistas do PLC 35.7/2019, deputado Mauro Nadal. Eu devolvo sem nenhuma manifestação. O PLC. Senhores deputados, deputado Bruno Souza faz a devolução do projeto de lei 0035.7/2019, em que é autor o eminente deputado Mauro Nadal, que altera o artigo 1º da Lei Complementar 204/2001, que cria o Fundo Estadual de Sanidade Animal e adota outras providências. O relator da matéria, no âmbito interno desta comissão, é o deputado Márcio Machado. Sua Excelência, quando emitiu o seu parecer e voto, o fez pela aprovação nos termos da emenda substitutiva global aprovada. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Presidente. Deputado José Milton Schiff com a palavra. Presidente, cumprimentar a deputada Luciana e todos os colegas deputados. O projeto do deputado Mauro de Nadal, que traz uma preocupação aí com as indenizações, né, do Fundesa. São aqueles animais que são abatidos por possuírem doenças como febre aftosa, brucelose, e tuberculose, né? O Estado faz o abate e aí ele indeniza os produtores, até para que Santa Catarina possa continuar com seu status sanitário. O deputado Mauro propõe um novo formato de divisão desse fundo, né? E que, no passado, isso realmente é algo bastante necessário. No momento atual, houveram uma série de mudanças
na Secretaria da Agricultura e, felizmente, né, e aí a gente tem que dar o mérito também para o secretário Ricardo Gouveia e para a presidente da SIDASC, no momento as indenizações, elas não tem uma fila grande para isso, está sendo pago de maneira adequada, mas o projeto ele tem mérito, ele é importante, ele propõe um novo debate. Eu acho que na questão do mérito nós devemos fazer na Comissão de Agricultura um debate para ver se ouvir a SIDASC, ouvir a Secretaria da Agricultura, ouvir também os representantes dos agricultores, para entender se esse percentual, nesse momento, é o mais adequado ou não. Mas o deputado Mauro traz um projeto com bastante mérito, com preocupação, e de tornar essas indenizações mais rápido possível. Então, o meu voto é favorável. Eu só queria contextualizar para que as pessoas pudessem entender, né, o que é o Fundesa e a que ele se destina. Então, uma parte é para indenizar os animais que são abatidos e outra parte é utilizado para que a SIDASC possa manter esse programa de sanidade animal no estado de Santa Catarina. Então, é um debate que nós vamos também aprofundar na Comissão de Agricultura, mas apenas fazer essas considerações e colocar aqui, deixar aí o nosso voto favorável ao projeto de lei do deputado Mauro de Nadal. Senhor deputado, uma vez mais, quem queira discutir, coloco em votação o parecer e voto do deputado Márcio Machado, que é pela aprovação do projeto de lei complementar 0035.7/2019, da autoria do deputado Mauro de Nadal. Senhor deputado, concorda, permaneça como se encontra. Aprovado. Deputado Felipe Estevão, Vossa Excelência, com a palavra, que hoje substitui o eminente deputado Sargento Lima. Muito bem, senhor presidente. Substituindo o deputado Lima, tenho dois processos para devolução de vista. É o PL 007.8/2020 e o PL 0279.8/2019. Então, são dois processos que hoje estão aqui em devolução de vista. O deputado Felipe Estevão faz a devolução em nome do deputado Sargento Lima. Vamos primeiro ao PL 007.8/2020, em que é autor o Governo do Estado, que altera a Lei 16.537 de 2014, que instituiu o Conselho Estadual dos Povos Indígenas, estabelece outras providências. No âmbito interno desta comissão, o relator é o deputado Bruno Souza e Sua Excelência, quando emitiu o seu parecer e voto, fez pela aprovação do projeto de lei. É em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhor deputado, concorda, permaneça como se encontra. Aprovado. A segunda devolução é sobre o PL 0279.8/2019, de autoria do deputado Nilson Berlanda, que estabelece a realização do exame de sangue CPK em crianças recém-nascidas na rede pública estadual de saúde, com o fim de diagnosticar precocemente a distrofia muscular de Duchenne. No âmbito interno desta comissão, o relator da matéria é o deputado Márcio Machado. E Sua Excelência emitiu o seu relatório e voto, que é pelo diligenciamento da matéria. Diligenciamento. Então, o deputado Márcio Machado solicita o diligenciamento em seu relatório. Então, coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Senhor deputado, concorda, permaneça como se encontra. Aprovado o pedido de diligenciamento do deputado Márcio Machado. Deputado Fernando Crane, Vossa Excelência, com a palavra. Muito bom dia, senhor presidente, senhora deputada Luciane Carminati, competente deputada Luciane Carminati, senhores deputados. Projeto de lei número 0256.1/2020, autoria do Governo do Estado, autoriza a cessão de uso compartilhado de imóvel no município de São Lourenço do Oeste. Vamos direto ao voto. Ao examinar os termos do projeto de lei e a documentação instrutória, notadamente à luz da Lei Estadual 5.704, de 28 de maio de 1980, que dispõe sobre a aquisição, alienação e utilização de bens imóveis, nos casos que especifica e estabelece outras providências. Percebe-se que foram observados os princípios e normas indispensáveis à sessão em tela,
não havendo, portanto, qualquer impedimento financeiro, orçamentário e legal ao prosseguimento do feito. Ressalto que as atividades de ensino que sejam ministradas pelo IFSC ou pelo município já estão sendo desenvolvidas, sendo necessária somente a autorização legislativa para consolidar o ato jurídico entre as partes. A matéria não encontra óbice da tramitação, no que se refere aos aspectos financeiros e orçamentários, uma vez que a cessão de fato já foi concretizada e não haverá criação ou aumento de despesa com a alteração sugerida. Assim, examinados os autos do projeto de lei em espécie, voto pela aprovação por não haver entraves de ordem financeira e orçamentária, devendo seguir seus trâmites legais com a consequente análise de mérito na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. É o relatório, senhor presidente. Senhores deputados, é pela aprovação, parecer e voto do deputado Fernando Crelli ao PL 0256.1/2020 de autoria do Governo do Estado, que autoriza a cessão de uso compartilhado de imóvel no município de São Lourenço do Oeste. Solicito vista em gabinete do presente projeto, tendo em vista que nós estamos em ano eleitoral. Então, vou fazer um estudo mais aprofundado acerca dessa situação. Então, vista em gabinete, deputado Marcos Vieira. Mais algum deputado necessita de vista? Não, não há. Senhores deputados, não há mais projetos a deliberar. E se Vossa Excelência tem algum assunto a tratar, abro a palavra. Eu gostaria Deputada Luciana Carminati. Eu quero trazer duas situações aqui ao nobre presidente e também aos colegas, para que a gente avalie se é o caso dessa comissão regulamentar ou se é o caso de intermediar junto à Fazenda. Eu quero trazer a situação de duas emendas aqui. Uma emenda parlamentar via convênio, uma emenda de minha autoria, de 2019, destinada a um município. A Prefeitura recebeu o recurso, ou seja, está para receber, porque já recebeu, era convênio, mas no trâmite desta emenda, a Prefeitura modificou o objeto que tinha sido aprovado na lei orçamentária. Eu aprovei para a reforma de um prédio e ela utilizou para custeio. Esse é um ponto que eu quero trazer aqui. E foi autorizado e foi viabilizado o convênio de acordo, não com o que foi aprovado na lei, mas de acordo com o que a Prefeitura apresentou no plano de trabalho. E esta é uma situação, deputados. A outra situação, agora foram autorizadas as demais emendas, nós divulgamos para um município a emenda de minha autoria, e um advogado da Prefeitura, um procurador da Prefeitura, fez um comentário em rede social dizendo que a deputada apenas destinou o recurso na conta da Prefeitura, que já é a conta especial, essa do Fundo Especial, mas que cabe ao prefeito decidir no que aplicar, e que este recurso não é obrigatório, não é emenda impositiva. Eu estou trazendo, deputados, essas duas situações, porque provavelmente não tem acontecido somente comigo. Então, me parece que a gente precisa fazer uma adequação para amarrar o objeto, a liberação do recurso, exatamente pelo qual ele foi aprovado na lei orçamentária. É esse o questionamento que eu faço, presidente. Vossa Excelência tem razão. Eu quero tentar explicar para os senhores deputados. Quando nós elaboramos a proposta de emenda à Constituição e aprovamos em plenário, nós transformamos os convênios em transferência especial. Então, todo convênio, toda emenda parlamentar impositiva que dependia de convênio, nós transformamos em transferência especial. A Secretaria de Estado da Fazenda, quando publicou a portaria no Diário Oficial, ela fez menção àquela emenda aprovada que está na LOA. Então, no meu entendimento, o prefeito que der nova destinação ao recurso, ele está infringindo, né, não só a Constituição estadual, mas o que consta na LOA na emenda. A emenda da deputada Luciana Carminati, a emenda do deputado, com a transformação em transferência especial, não deixou de existir. A emenda parlamentar não deixou de existir. Ela está na LOA.
Simplesmente a Constituição do Estado está dizendo assim, olha, a emenda existe, é naquele valor, é aquela destinação. O que nós estamos dispensando é da realização do convênio do plano de trabalho. Exatamente isso, perfeito? Então, no meu entendimento, os prefeitos... Mas e o outro caso, presidente, eu concordo plenamente, tem acordo. Mas na emenda do ano passado, que foi feito convênio e o Estado permitiu, não restringiu que a Prefeitura modificasse, sem a minha anuência, obviamente. Teria que ter cumprido o que determina, o que está na emenda impositiva, não tenho dúvida nenhuma. O prefeito não pode mudar a destinação do recurso, não pode mudar a destinação do recurso. No meu entendimento, não pode. Ele praticou um ato irregular, com certeza absoluta. Senhor presidente, deputado Milton. Sugestão, deputada Luciana, eu acredito que, ao invés de cada um de nós deputados fazermos, a Assembleia Legislativa poderia fazer um expediente para todos os prefeitos e também para a FECAM e também para a União de Câmaras e Vereadores, deixando claro que as emendas impositivas têm um trâmite facilitado, né, pela transferência especial, porém, tem que ser aplicado na rúbrica identificada pelo deputado e o que está na LDO e na Lei Orçamentária. Constante na LOA. A gente poderia fazer esse documento e mandar para todos os... Ótima sugestão. Acaba a dúvida, né? Ótima sugestão. Solicito a assessoria da coordenação do Orçamento Estadual para elaborar a redação do documento com muita urgência, por gentileza. Mas ótima sugestão, deputado Milton Alves. Ok. Manifestação de mais algum deputado? Deputado Márcio Machado. Presidente, de fato, isso é desrespeitoso. Um advogado, um colega, também sou advogado, e isso me deixa realmente assustado. Ele, sabendo que é no orçamento do Estado de Santa Catarina, orientar um prefeito a mudar o objeto, podendo ser cassado por isso, por ato de improbidade administrativa, isso é lastimável. Vossa Excelência está com a razão, tem que mandar, juntamente com o deputado Milton Alves, para todos os municípios para que sigam o objeto. Senão, qual que é o nosso papel? A gente, graças a Deus, conseguimos resolver de fundo a fundo. Resolveu, desburocratizou, show de bola. Agora, eles têm que só cumprir o objeto, é só fazer o que nós estamos pedindo. Não é deles a emenda é nossa, que nós colocamos no orçamento para beneficiar a cidade. Tanto que quando eu envio, não é para o prefeito, é para as pessoas. Não importa o prefeito que esteja, eu estou passando para a comunidade. Então, parabéns, Luciano. Deputada Luciane, é importante realmente, porque é um desrespeito. Eu não consigo entender como um advogado me passa um parecer desse. Obrigado, presidente. Senhores deputados, não havendo mais manifestação, dou por encerrada a presente reunião, convocando outra ordinária para... Aliás, desculpe, quarta-feira que vem, nós não teremos reunião ordinária da comissão, teremos audiência pública da comissão especial. No lugar da reunião da comissão de finanças, nós vamos ter audiência pública da comissão especial. Muito bom dia para todos e muito obrigado também.